Boa noite. Então, eu tenho uma seguidora nossa no canal aqui e ela viu costurando o terminal da bolsa, né, da costura final da bolsa na máquina de coluna. E ela estava em dúvida entre qual é a vantagem entre a máquina de coluna ou a máquina de braço, que ela estava em dúvida de comprar. É que assim, eu sou fabricante de bolsa de couro, então eu trabalho com chanfradeira, eu trabalho com máquina de braço, eu trabalho com máquina de coluna, com máquina reta, com máquina de transporte triplo reta. Então ainda está faltando máquina, depende do que você vai fazer, tipo de bolsa, modelagem, depende muito. E então é difícil eu falar para vocês qual seria a máquina mais eficiente. Para mim, todas são eficientes, todas fazem um serviço, né? Cada um tem sua função específica, né? Que nem a máquina chanfradeira, ó. Essa aqui é uma chanfradeira, né? Aqui ela, esse daqui, a pessoa, ela afina o couro aqui, ó, tá vendo? Ela afina o couro para poder dobrar, porque o couro ele é muito denso. Ela afina o couro para fazer a dobra. Então é uma máquina que eu uso. Depois eu tenho essa daqui, que é a máquina de braço. Ela é de braço. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Porém, ela tem algumas costuras que eu não consigo fazer nela, só faço na máquina reta. Ou algumas costuras que dá para fazer na máquina reta, mas não dá para fazer nela. Dá para fazer nela, mas não dá para fazer na máquina reta. Então depende de cada situação. Essa aqui é a minha máquina reta. Eu gosto muito dela, que é uma máquina mais leve, né? Essa máquina de braço é uma máquina de transporte triplo. Essa aqui é a máquina de coluna. Ela é uma máquina de transporte duplo. Por que duplo? Duplo é tanto a barra de agulha como o dentinho e transporta. Por isso que é duplo, são duas funções. A triplo são a barra de agulha, o dentinho e o pé. Transporte. Essa aqui também é uma máquina reta, mesa plana, também transporte triplo, porém ela é pesada, é para costura pesada, né? Eu gosto de usar muito ela. E essa aqui é a bolsa que eu faço, que ela viu costurando, é basicamente essa bolsa aqui, ó. É essa costura aqui, ó. Essa costura final aqui. Eu fiz na máquina de coluna, mas dá para fazer tranquilamente na máquina de braço. Né? Tem coisa que só, por exemplo, para costurar essa parte da alça na máquina de braço não dá, na de coluna dá, certo? Na máquina reta dá, de rodízio, que é essa máquina aqui, ó. Né? Tem esse rodízio aqui, ó. Então dá pra costurar. Então, para quem tá começando, eu gosto de coluna, porque a coluna dá para você fazer bastante coisa na bolsa. Praticamente eu costuro a bolsa quase inteira na máquina de coluna. Agora tem alguns tipos de, de trabalho que você tem que fazer na bolsa de costura, aí você tem que usar a máquina de braço, não tem o que fazer, né? Depende muito. Então se alguém pede uma sugestão para mim, eu sugiro a máquina de coluna. Ela tem mais função, ela tem mais eficiência para costurar. Ela, tanto a reta como a máquina de coluna, elas costuram super tranquilamente, né? Mas tem coisa que só na máquina de braço para fazer, não tem o que fazer. Tá bom, pessoal? Então, faço bolsas de couro, minhas bolsas são todas de couro, não tenho bolsa de sintético. Então eu preciso de máquina, eu preciso de uma chanfradeira, eu preciso de máquina de coluna, transporte triplo reta, uma costura reta simples, uma máquina de braço, transporte triplo. Então eu preciso desse tipo de máquina para fazer bolsa, senão eu fico sem chão. Ainda está faltando uma máquina de cortar alça. Está faltando alguns aparelhos ainda que eu preciso comprar. Umas máquinas ainda. Tá bom?
Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, da medida do possível eu vou esclarecendo, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite.